Então, na Suméria, nós temos o primeiro gargalo de conhecimento do que mais tarde vai ser transferido de alguma forma para a civilização egípcia. Então a gente pode imaginar mais ou menos, eu vou falar uns números, porque nem os cientistas entram muito bem em concordância com esses números. Tá? Então a gente vai falar aí que a Suméria mais ou menos está 6.000 antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo, tá? Vamos colocar dessa forma. E aí nós temos o Império Egípcio, né? A civilização egípcia antiga surgindo mais ou menos uns 3.500 antes de Cristo. Tá? Então o que acontece é que a gente tem uma, entre aspas, queda da civilização suméria, que na verdade no final é uma queda mesmo, acontece um monte de guerra, todo mundo acaba e tudo vai dispersando. E isso é transferido, e a gente vê isso várias vezes acontecendo na história humana, mas isso é transferido para o Egito Antigo, mais ou menos, com a questão dos faraós. Então, quando a gente estuda os sumérios, a gente vê da questão dos deuses, a gente vê a questão dos comandantes serem como deuses absolutos, né? A vida dos deuses juntos com os humanos na Terra. A gente tem muito disso na Suméria. E quando passa para o Egito, nós continuamos com esse conhecimento que tinha na Suméria, continuamos com o conhecimento de deuses vivendo junto com população em geral, a questão da magia, a questão da reverência aos deuses e tudo mais. E o Egito Antigo vai mais ou menos de 3.500 a.C. até o ano 30 a.C., quando a última faraó, Cleópatra, morre em Alexandria. Né? Aí oficialmente acaba o Egito Antigo e começa, obviamente, outros tipos de governo, com outros domínios e tudo mais, inclusive o Império que começa em 29 antes de Cristo, com o Império Romano. Né? Quando o Otávio Augusto assume Roma, começa o Império Romano. E o próprio Império Romano também invade o Egito, conquista o Egito mais tarde, enfim, mas aí é uma outra questão. Eu vou parar no Egito Antigo, mas se vocês repararem, o Império Romano também vai mais ou menos até o ano de 400 e pouco, 500 e pouco. Depois nós temos outros impérios e outras coisas que acontecem, outras coisas na humanidade. Tem o Império Otomano, tem outros desenlaces, né? Até chegar recentemente... na história humana, tivemos o Império Britânico, né, da Inglaterra, mais ou menos aí nos anos de 1500, 1600 e tudo mais. Depois tivemos o pessoal da Península Ibérica, né, os espanhóis, os portugueses e tudo mais dominando o mundo. E recentemente os Estados Unidos, o Império Norte-Americano. Né? E isso na história a gente vai vendo desenvolver. Então eu quero voltar lá atrás, naquele primeiro gargalo que passou de Suméria para Egito Antigo. E o que tem depois de Egito Antigo, vocês começam a reparar que é completamente diferente, né, Léo? Porque quando começa o Império Romano, ele é completamente diferente do Egito Antigo. Quer dizer, não é que um deriva do outro, não é isso. É que na história do Ocidente, nós temos o Egito Antigo, com toda aquela questão dos faraós e tudo mais, que a gente vai comentar um pouco desse conhecimento. E quando passa para o Império Romano, a questão é gerenciada de uma forma diferente. Tanto porque temos a vinda do Avatar, né, no ano, vamos falar ano zero, mas aí tudo mais para mais, mais para menos. Aonde temos o Império Romano resistindo, né, ainda adorando alguns deuses, né, no começo do seu império, eles adoravam vários deuses, do que ia lá de toda a mitologia grega e romana e tudo mais. E depois nós temos o imperador de Roma caindo nas graças aí, até por uma certa pressão política, dá pra gente conversar, e aceitando o cristianismo e tudo mais, e daí pra frente uma nova fase da humanidade completamente diferente do que era antes. Por que eu tô falando tudo isso? Não passei por lá ainda. Para dar um panorama histórico da coisa e para falar que a última vez que nós, como humanidade do Ocidente, o Oriente, a gente tem uma outra história. No Ocidente, tivemos acesso de uma forma aberta, não discriminada, pelo contrário, e até incentivada a conhecimentos de magia, a conhecimentos de contato com seres extraterrestres e extrafísicos, foi no Egito Antigo. Depois do Egito Antigo, todos os impérios que surgiram, né, foram contra magia, contra contatos extradimensionais e extraterrestres, enfim. Todo esse conhecimento foi minguando e isso não foi à toa. Uma das coisas que nós trabalhamos é para reativar esses conhecimentos, resgatar esses conhecimentos. É uma pena que a gente perde um pouco essa ligação, né?
Porque, na verdade, nós fomos manipulados, a humanidade foi manipulada, né, para que perdesse essa ligação com os poderes, com os conhecimentos do passado, em que os egípcios tinham uma facilidade de estar em contato com os deuses, o panteão a qual eles tinham contato com esses deuses, até que um dos faraós realmente decide adorar apenas um deus, mas antes, esse contato direto com essas raças que vinham de fora, né, eles tinham conhecimento do cálculo, de astronomia, eles tinham conhecimento da matemática, e tinham códigos que eram passados para eles e que, infelizmente, depois dos saqueamentos que aconteceram nas tumbas, né, a gente consegue ver isso em toda a história, quando Sim. começam realmente a levantar as histórias do Egito, quantas tumbas foram saqueadas e quantos conhecimentos foram dilacerados, retirados do lugar. Porque se nós conseguíssemos, como humanos, respeitar a nossa ancestralidade, a história que passou na Terra, nós teríamos hoje em nossas mãos conhecimentos privilegiados. É como você falou, apenas um grupo seleto de pessoas que tem o poder do mundo hoje na mão tem esses conhecimentos desde essa época que começaram a saquear, porque eles compravam esses materiais que eram retirados das tumbas. Então a gente vê um monte de documentário falando sobre isso, tem um canal muito importante aí na TV que fala muito sobre essa questão do Egito, e eu fico pensando assim, quem realmente hoje, Fábio, tem conhecimentos e consegue entender toda aquela codificação que os egípcios deixaram para a gente? Lembrando, é bom a gente ter bem os pés no chão e entender que vendem para a gente que as pirâmides estavam ali, que foram construídas Isso, naquela época, e as exato. datas não batem quando vão fazer a aferição por carbono, não bate com o tempo daquele povo ali. Então, quer dizer, existe um mistério, existe coisas ainda abaixo daquelas areias, abaixo aqueles monumentos arquitetônicos, É. e que a humanidade ainda vai descobrir. E o que a gente tinha acima, e que podia estar a nosso poder, e nós podíamos hoje usar isso como tecnologia do espírito, foi saqueado, foi roubado, direcionado para um grupo de pessoas que lá e sabiam onde estavam, Sim. sabiam manipular pessoas e compraram. A gente vê, eu estive com o Fábio no Museu Britânico, a gente vê acervos egípcios e assírios que deveriam estar em suas terras e não estão. Então você vê ali, já tira a história, já tira a ancestralidade daquele povo. É um absurdo o que aconteceu com a humanidade, com a história. E quando você fala de todo esse contexto histórico desses povos, Fábio, a gente tem que entender que a gente não está afastado deles, a gente está lá, nós vivemos lá e aqui ao Está mesmo acontecendo tempo. agora. Exatamente. Quando a gente conseguir tirar esse véu que nos atrapalha em entender esse processo, nós estamos em todos os tempos. E sabendo disso, a gente consegue resgatar potencialidades que foram, de alguma forma, potencializadas por aquele povo. Também tinha um povo escolhido, tá? A gente não pode dizer que todos os egípcios ou todo o povo daquela terra tinha contato com os conhecimentos que desde aquela época já havia um Claro. controle, né? Então, hoje, a educação consciencial, ele tem essa preocupação de fazer com que as pessoas busquem esses arquivos. Esses arquivos hoje não estão mais nos hieróglifos, não estão nas escritas sumerianas, né, nas tabuinhas, né, mas está em nós, no nosso código, no nosso espírito, não no corpo físico, não no DNA humano. Eu estou falando do que a gente poderia dar para vocês entenderem, o DNA realmente do corpo de luz, o DNA do nosso corpo energético. Nós temos esses conhecimentos, temos repetido as mesmas cenas, as mesmas dores, os mesmos erros sociais, os mesmos erros da métrica da religião, desde a época dos sumérios. A gente só foi vendo isso reproduzindo. E os mistérios do Egito, que está muito próximo da gente, que a gente consegue ver, porque hoje tem a internet, tem livros, tem muita coisa, esses mistérios ficam muito próximos de nós. Por quê? Se a gente parar para pensar e tem alguma fractalidade ou experiências em outra época encarnatória que nos liga a esse povo, a essa localidade. Então, muitos aqui que estão assistindo a gente vão falar, nossa, quando eu vejo qualquer coisa relacionada ao Egito, eu sinto o meu coração dispara, eu sinto uma energia diferente. É porque essas pessoas, querendo ou não, estiveram e estão ligados naquela época. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo e que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.